Voltei! Professor André Assinari aqui mais uma vez para a gente continuar falando sobre tópicos de Física Moderna 1. Povo, o que você tem que lembrar para ser feliz nessa aula aqui, tá? Você tem que lembrar que Física Moderna começou a se chamar de Física Moderna, a gente conseguiu dividir a física em duas a partir de 1900. Porque a partir de 1900 começaram a surgir uns questionamentos muito interessantes, a galera começou a ficar em dúvida sobre algumas coisas que parecia que era certeza absoluta, né? Até que tudo mudou. Então a gente conseguiu desenvolver uma nova física a partir de 1900. Duas, para ser mais exato. Então tem a física da relatividade, com Albert Einstein como seu expoente, e tem a física a parte da física quântica, que tem o Max Planck como seu expoente inicial ali. Fechou? O que o Max Planck falou? Ele falou que a onda de luz, ela percorre o espaço em pequenos pacotinhos de energia, que ele chamou de quanta. Esses pequenos pacotinhos de energia eu consigo calcular, inclusive, através dessa equação que é E igual a H vezes F. O H é a constante de Planck, o F é a frequência da onda. E quanto maior a frequência da onda, maior a energia. Isso aí é importante que você lembre. Quanto maior a frequência, maior a energia. E a gente conversou sobre como que o Planck começou a pensar nessas discussões. Tiveram alguns experimentos, né? Alguns experimentos que estavam sem explicação ali. E a gente vai percorrendo o caminho agora, certo? Ó, antigamente tinha um embate, antigamente que eu falo na século XIX, no caso, 1800, por aí, tinha um embate se a luz seria uma partícula ou seria uma onda. Isaac Newton tinha esse embate, inclusive. Isaac Newton viveu no mesmo tempo de outros físicos que achavam que a luz era uma onda, enquanto Isaac Newton achava que a luz era uma partícula. Até que chegou o momento do experimento de Young, que foi o experimento da dupla fenda, que falou assim, ó, a luz com certeza é uma onda, com certeza absoluta. Só aparece este padrão de interferência, luz com luz, pode dar escuridão, que é aquele padrão de interferência lá, claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Experimento da dupla fenda do Young, certo? Só aparece esse padrão de interferência porque a luz é uma onda, cara. Então tem que ser uma onda. E todo mundo já estava lá, tem que ser uma onda, tem que ser uma onda, é uma onda, todo mundo já tinha aceitado isso. Eis que em 1905, o Einstein, ele vem com a ideia do efeito fotoelétrico. Claro, a gente fala de um cara, mas não foi só um cara que desenvolveu toda a física do efeito fotoelétrico. Já tinha outros caras por trás, tá? Então, por exemplo, tem o Hertz, que fez esses experimentos aqui, só que ele não conseguia explicar categoricamente esses experimentos. Daí o Einstein pegou, ele entendeu tudo o que estava acontecendo, juntou tudo num conhecimento só e publicou. Daí fechou. Então, a gente fala de Einstein, mas tem vários outros experimentos. A melhor frase que eu acho, assim, é que aquela frase que fala, eu consegui enxergar mais longe porque eu estava em cima de ombros de gigantes. É isso, cara. A ciência é isso. Cada um faz um pouquinho e tal. De repente tem um cara que descobre uma coisa e entra pra história. Só que esse cara só descobriu essa coisa porque cada um fez o seu pouquinho ali. Entendeu? Então, ó. Só que em 1905, todo mundo já achava que a luz era uma onda. Tava descartado, beleza, tem que ser uma onda. O Planck começou a pensar ali pequenos pacotes de energia. A onda não pode ser concentrada assim em pequenos pacotes de energia. Pois é. Então começou a pensar diferente um pouquinho. E eis que veio a ideia do efeito fotoelétrico. A gente vai se aprofundar nisso aqui depois, tá? Mais pra frente a gente vai se aprofundar nisso aqui. Só que eu quero te mostrar que o efeito fotoelétrico, o que é? Primeira coisa, imagine que eu tenho um metal e eu incido uma radiação no metal. Eu consigo, olha só, e a gente utiliza no nosso cotidiano isso aqui. Eu consigo, através da radiação, que pode ser luz, jogando nesse metal, arrancar elétrons do metal. Esse é o efeito fotoelétrico. Eu consigo arrancar elétrons do metal. Quando a gente conseguiu desenvolver este fenômeno aqui, que a gente vai estudar mais aprofundadamente no próximo capítulo, quando a gente conseguiu desenvolver isso aqui, povo, a gente conseguiu, por exemplo, criar placas solares. Porque a ideia da placa solar é o quê? Bate luz e a luz vai arrancar elétrons. A luz vai fazer a corrente elétrica funcionar, passar ali. É tudo efeito fotoelétrico. Fechou? Então este fenômeno aqui, que rendeu inclusive o Nobel para o Einstein, ele prova, aí é que tá, aí começou o embate loucão. Este fenômeno só pode acontecer, e o Einstein falou bem assim, ele só pode acontecer se a luz
for considerada uma partícula. Então, eu tenho um fenômeno que só pode acontecer se a luz for considerada uma onda, e eu tenho outro fenômeno, categoricamente, que só pode acontecer se a luz for considerada uma partícula, que é este fenômeno do efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico ele funciona basicamente assim, ó, trocando em miúdos. Lembre-se, a gente vai estudar mais aprofundado mais pra frente. Mas eu tenho um fóton de luz, se ele tiver energia suficiente, ele vai bater no elétron, o elétron vai receber aquela energia e vai ser arrancado do átomo. É basicamente isso. Só que só é explicável esse efeito fotoelétrico, que é você arrancar um elétron de um metal, se a luz for uma partícula que foi chamada de fóton. Então, começou a grande bagunça da coisa, que é a luz é uma onda, recomeçou no caso, a grande bagunça que é a luz é uma onda ou é uma partícula? E o que a gente aceita hoje? Qual que é a conclusão que a gente chegou? A gente tem um experimento de Young que prova que a luz tem que ser uma onda. E tem o efeito fotoelétrico que prova que a luz tem que ser uma partícula. O que a gente aceita hoje? E começou lá em 1900, tá? A gente aceita hoje que a luz é os dois. A luz tem uma dualidade. Ela é uma onda e é uma partícula. Nunca ao mesmo tempo. Então, ela está se manifestando como onda, beleza, então ela não é partícula. Ela está se manifestando como partícula, beleza, então não é onda. Então, a luz, ela tem uma dualidade. E isso aqui, este conceito foi simplesmente devastador porque sai da nossa casinha. E vou te falar que a física de 1900 para cá, que a gente conseguiu descobrir e começou a manipular, que nos deu possibilidade, inclusive, de criar computadores, celulares, internet e tudo isso, satélite, enfim. A física que a gente descobriu e começou a manipular, começou a sair da nossa lógica espacial, da nossa lógica clássica. Aí é que tá. Por isso, esse rompimento da lógica clássica é chamado de física moderna. Fechou? Beleza? Então, ó, a luz é as duas coisas. A luz é uma onda, a luz é uma partícula. Um experimento prova que é uma onda e outro experimento prova que é uma partícula. Só que daí, olha só. Tá, então todo mundo aceitou, a galera aí dos cientistas, os físicos do mundo inteiro aceitaram. Beleza, a luz é uma onda-partícula, é uma partícula-onda. Tá, só que teve um cara que foi além e pensou um pouquinho. Pô, se a luz é uma onda-partícula ou uma partícula-onda, será que o elétron, será que as partículas que a gente tem no átomo, por exemplo o elétron, será que as partículas também não têm esse comportamento dual? Também não é uma partícula-onda? E daí esse cara foi um cara chamado de Broglie. Fica até estranho, né? Escrever a hipótese de de Broglie. É que de Broglie é o sobrenome do cara, é o nome do cara mesmo. Então, hipótese de Broglie. Ou de Broglie. Não sei como que se fala o nome do cara. Mas enfim, ele teve uma ideia genial, que foi o seguinte: pensar e tentar provar se o elétron também teria esse comportamento dual. Será? Daí, foram fazer o experimento da dupla fenda com o elétron. Povo, olha isso. Só que para isso passou tempo. Para a gente conseguir fazer esse experimento aqui, passou pelo menos uns 15 anos, 20 anos aí, para a gente ter o equipamento necessário para provar isso, tá? Mas esse cara foi fora da casinha e começou a pensar nisso. Tá, será que eu consigo fazer esse experimento da dupla fenda com o elétron? O que os caras fizeram? Vamos tentar, né? Vamos tentar, ver o que dá e vamos lá. Então eles fizeram o experimento da dupla fenda. Tá aqui a minha dupla fenda e tá aqui o meu anteparo, certo? Tá aqui o meu anteparo para eu enxergar se acontece um padrão de interferência ou não. E eles colocaram lá a dupla fenda e começaram a jogar elétrons. Vou tirar essa fenda aqui, ó. Deixar só essa dupla fenda aí. Começaram a jogar elétrons pela dupla fenda. Tá. Começaram a jogar elétrons pela dupla fenda. O primeiro experimento que aconteceu foi jogou elétron. O que aconteceu? Apareceu claro, escuro. Claro, escuro. Claro, escuro. O que é isso? Isso é um padrão de interferência, povo. Um padrão de interferência. O que os caras observaram? Observaram que quando eles jogavam elétrons aqui,
fazia o padrão de interferência claro e escuro. E um padrão de interferência claro e escuro só pode ser feito se o elétron for uma onda. Se o elétron for uma onda. E daí, olha só, eles pensaram, né? Pode ser que a gente está jogando um bocado de elétron, tá? Pode ser que um elétron esteja batendo aqui na quininha, daí se chocando com o outro, e outro bate aqui na quininha, se choca com o outro. Tá, então vamos fazer de novo, só que jogando um elétron de cada vez. Daí começaram a jogar um elétron de cada vez. Um elétron de cada vez foram jogando, beleza? E com o tempo foi se formando o mesmo padrão. Claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro. Eita, professor! Então isso prova que o elétron é uma onda também. Ele tem essa manifestação de partícula-onda. Só que o mais bizarro acontece agora. Quando eles estavam fazendo esse experimento, eles queriam observar, será que o elétron está fazendo aquilo ali, mas o elétron está passando pelos dois locais ao mesmo tempo? O elétron ele está passando por aqui, ele está passando por aqui. Vamos colocar um detector aqui. Então, colocaram um detectorzinho aqui, ou seja, ficaram de olho para ver se o elétron passava por aqui. E quando eles colocaram o detector aqui para ver se o elétron estava passando por aqui, adivinha o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Quando a gente olhou para ver por qual fenda o elétron está passando, aconteceu este padrão de interferência aqui. Aconteceu que ficou um clarinho aqui, que é o padrão de partícula. É como se eu joguei as partículas, a partícula veio para cá, então bateu aqui, consigo ver, veio para cá, bateu aqui, consigo ver. Legal, a partícula não pode fazer assim, né? A não ser que tenha uma força agindo, não pode. Então, quando eles olharam por onde o elétron passou, por onde o elétron iria passar, o padrão de interferência se quebrou e formou o padrão partícula. Eita, professor! E agora? Por onde o elétron passou? Toda vez que a gente olha, o padrão de interferência ele se destrói e vem o padrão partícula. Quando a gente tira o detector, fica o padrão de interferência. Um dos motivos pelo qual isso acontece é que eu não consigo olhar sem interferir no experimento. Confere? Para eu detectar alguma coisa, para eu conseguir ver alguma coisa, eu tenho que colocar alguma coisa lá para eu conseguir enxergar. Né? Se só passar aqui e eu ficar olhando, eu não consigo ver nada. Então, por exemplo, eu tenho que colocar aqui uma luzinha para se o elétron passou por ali, ele fazer uma sombra e eu vejo que ele passou. Então eu tenho que colocar alguma coisa, tem que interferir de alguma maneira no experimento, certo? Então não tem como eu olhar sem interferir. Mas o grande que é, o elétron, ele tem um comportamento dual. E quando a gente olha para esse experimento, daí é como se o elétron voltasse à sua forma de partícula. Beleza? Então, o que o de Broglie descobriu? Descobriu que tudo que tem matéria, abrangendo agora, tudo que tem matéria também tem um comportamento ondulatório. Você, meu caro, você é feito de partículas. E essas partículas têm comportamento ondulatório. Existe um comprimento de onda associado a você. Professor, como que eu calculo o comprimento de onda minha, eu, no caso? Assim, ó. Comprimento de onda é igual a H sobre M vezes V. H sobre M vezes V. Por que a gente não percebe o comportamento ondulatório aqui no nosso cotidiano? Porque o H, você sabe que é um valor bem pequeno mesmo. É 10 elevado a menos 36, né? Por aí, nessa ordem de grandeza. O H é bem pequeno. A tua massa também é grande, no caso. E a tua velocidade é uma velocidade grande se comparado, né, o tamanho dos elétrons. Então, ó, se você colocar os teus dados aqui, o H, o M e o V, vai dar um comprimento de onda imperceptível. É por isso que a gente não vê no mundo macro isso aqui, mas tratando de partículas, a gente vê. Então, foi provado por esse experimento que toda a matéria tem um comprimento de onda associado a ele. Daí vem a ideia do gato de Schrödinger. Já ouviu falar? O gato de Schrödinger, que é um experimento muito famoso, é um experimento mental, tá? O que o Schrödinger pensou segundo esse experimento aí? Olha só, se a gente olha, a gente quebra a função de onda e ele volta a ser partícula. Daí ele brincando com isso aqui, ele propôs um experimento. Imagine que eu coloco numa caixa um gato. E eu tenho um veneno
dentro da caixa e eu tenho um átomo que pode decair a qualquer momento. Só que eu não sei o momento que ele vai decair, porque a gente não tem como prever isso. Mas um átomo que pode decair a qualquer momento. Quando esse átomo decair, essa caixinha, que na verdade era um martelo, tá? Essa caixinha vai cair, vai quebrar o frasco com veneno e o veneno vai matar o gato. Quando ele decair. Só que a caixa está fechada, a gente não consegue observar. E se a gente não consegue observar, a gente não sabe se o gato está vivo ou se o gato está morto. Ele pode estar vivo ou pode estar morto. Ele pode estar vivo ou pode estar morto. Ou pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Sacou? É uma brincadeira. Ou pode estar vivo e morto ao mesmo tempo. Quando você olha, daí você define um padrão. Quando você olha, você quebra toda aquela função de onda e define um padrão. Ou ele está vivo ou ele está morto. Mas enquanto você não olha, ele pode estar vivo, morto ou morto-vivo. Ele pode estar os dois estados ao mesmo tempo. O elétron, ele vai passar pelos dois buracos ao mesmo tempo. Sacou? Então tem essa ideia do gato de Schrödinger. Muito interessante, muito legal. Então, ó, dessa aula, o que você tem que tirar de interessante dessa aula? É que luz tem um comportamento dual. Ela tem o comportamento partícula, que foi provado pelo efeito fotoelétrico, e tem comportamento onda, que foi provado pelo experimento de Young. Beleza. Só que de Broglie descobriu que a matéria também tem o seu comportamento dual. O elétron, por exemplo, tem. E a gente já conseguiu fazer o mesmo experimento para matérias, para partículas maiores, tá? Para moléculas, no caso. E a mesma coisa, tem um comprimento de onda associado a cada massa. E para eu calcular esse comprimento de onda, é H sobre quantidade de movimento, que é H sobre M vezes V. Por que a gente não vê no nosso cotidiano? Porque isso aqui é um valor muito pequeno, isso aqui vai dar um valor absurdo, que é imperceptível. Sucesso? Beleza? Então, ó, vamos continuando, vamos seguindo. Para essa aula, tá louco de bom? Valeu, povo! Até a próxima piração. Tchau!